chega diante de Jerusalém. E aqui ele manda o seu exército para se colocar em volta de Jerusalém. E começa aqui a afrontar o povo de Israel, começa a afrontar o povo de Deus. E também logo em seguida a gente vamos decorrer alguns capítulos aqui, aonde este rei Senaqueribe começa a insultar o Deus que nós servimos, o Deus quem nos salvou e nos trouxe aqui nesta noite para ouvir a palavra dele. E a palavra do Senhor diz aqui, que quando o rei Ezequias soube disso, a Bíblia fala, quando o rei Ezequias soube disso, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e entrou no templo do Senhor. O que devemos fazer, que atitude devemos tomar quando o dia mau chega, quando a situação é o contrário daquilo que estamos acostumados a viver, daquilo a qual estamos esperando que aconteça? De repente estamos aqui nesta noite ouvindo esta palavra, mas pode ser daqui 1 minuto, 2 minutos, a notícia boa, o momento contrário também pode surgir diante da minha e da sua vida. E como devemos agir? Mas a Bíblia fala que esse monarca, o rei Ezequias, quando soube que seria atacado, quando soube que o seu reinado, que o povo a qual ele liderava estava sofrendo a afronta, estava prestes a ser atacado, estava prestes a sofrer um ataque do adversário, a Bíblia fala que quando ele soube disso, quando ele recebeu a notícia aqui, no capítulo de número 37, ele toma uma direção, ele toma uma atitude, a qual vai nos ensinar muitos nessa noite. A palavra do Senhor diz que esse homem, quando recebeu essa notícia, ele rasgou as suas vestes. Pastor, ele tirou tudo aquilo que era grande para o homem. Eu creio que ele tirou a sua coroa, que ele arrancou tudo aquilo, ele se despiu de tudo aquilo que para o homem era grande, que mostrava que ele era o líder, que ele era o grande, que ele era o poderoso, e vestiu-se de pano de saco e foi para o templo. E o que eu aprendo nesta noite com este primeiro acontecimento, com esta primeira atitude de um rei, daquele monarca, daquele homem a qual liderava o povo de Israel? Qual a atitude de um homem, pai de família, de uma mãe de família, quando se depara com os dias maus? Qual atitude devemos tomar? O que devemos fazer diante desta notícia ao contrário? Mas aqui este grande líder, ele nos ensina, pastor, que não devemos procurar o prefeito, que não devemos procurar o governador, que não devemos querer usar das nossas próprias forças, porque o rei Ezequias, ele também tinha um exército ao seu comando, e ele poderia também tomar a sua decisão aqui, irmão Diego, de ordenar ao seu exército, vai de encontro com eles e os combata. Mas aí ele estava usando a sua própria força, ele estava se usando dos seus próprios recursos. E eu quero te dizer nesta noite, que há momento na minha e na sua vida, que o meu e o seu recurso, a minha e a sua força, não vai ser o suficiente. E um pai de família, um líder de uma casa, uma líder de uma casa, a atitude que ela deve tomar diante de uma tão notícia diferente do que ela está acostumada a viver. Porque esse homem aqui, ele também é o rei de Judá. Era um homem que andava com Deus, é um homem que estava ali debaixo, estava cumprindo os propósitos de Deus. E esse homem aqui, pastor, ele decidiu aprostar-se diante de Deus. Ele decidiu não usar do seu poder, ele decidiu se humilhar na presença de Deus. Quando nós recebemos a notícia ruim, tem vezes que a gente liga para todo mundo, mas esse homem aqui, ele não procurou o exército, um líder, uma líder, um pai de família. Tem
Tem pessoas que estão esperando uma atitude de mim, de você, o meu filho, os seus filhos. No momento, ao contrário, a sua esposa, pai de família, ela espera de você no dia mau, ela espera um suporte, ela espera uma atitude firme, uma atitude correta no momento da aflição. E o que estamos fazendo quando os dias maus chegam? Quem estamos recorrendo? E esse homem, neste momento, a primeira atitude dele é se humilhar, porque ele rasgou, ele se despiu de todo o poder, de toda a autoridade que estava sobre ele, de tudo aquilo que ele poderia usar. E a segunda atitude dele aqui, ele manda o secretário, ele manda os líderes do palácio e até o profeta. Aqui neste momento, pastor, eu creio que ele falou assim: vai lá, avisa Isaías a notícia que nós recebemos. Porque naquela época, hoje não. Hoje nós falamos diretamente com Deus, mas naquela época nós falava com o profeta, falava com o sacerdote, e ele falava com Deus, Deus falava com ele e ele falava com o povo. Eu vejo aqui o rei Ezequias colocando Deus antes de todas as coisas. Ele falou: vai lá, avisa Isaías o que estamos passando, o que estamos prestes. Em melhor dizendo, ele diz: avisa ao Senhor, porque ele sabia que Isaías ia ter uma palavra, que Isaías ia falar com Deus em prol do povo de Israel, em prol do povo de Judá, porque Jerusalém estava cercada. E aqui nós vemos que ele manda eles ir até Isaías. E no verso de número 5 diz assim: quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, estes lhes respondeu: digam ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que o servo do rei da Síria falaram contra mim. Querida igreja do Senhor, nesta noite, meu querido amado irmão, aqui quando o profeta se manifesta, ele abre a sua boca e diz uma palavra de bem. Ele dá uma palavra positiva ao favor do rei Ezequias. E ele diz: não tenha medo, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que ouviu, das afrontas que ouviu dos servos do rei Senaqueribe. Eu quero dizer para você que muitas das vezes as palavras, as notícias que nós recebemos nos machuca, nos fere. E muitas das vezes essas palavras, pastora, você como psicóloga, tem pessoas que se prostram e não conseguem se levantar mais. Baixa a sua cabeça e se prostra diante do adversário, diante da notícia ao contrária. Mas o Senhor nesta noite me manda te dizer: não tenha medo. Assim como usou o profeta Isaías e disse ao rei Ezequias naquele momento: não tenha medo das palavras, das blasfêmias que disseram a você contra o meu nome. Ali Deus fala, eles estão falando, eles estão tocando em mim. E quantas vezes nós nos amedrontamos com notícias, irmão Diego? As pessoas falam algo, uma notícia ruim nos deixa tão triste. Nós sentimos medo, sentimos pavor, pensamos em desistir, pensamos em retroceder. Mas eu digo para você, quando você toma a decisão certa, pastor, foi o que eu falei: as minhas decisões definem o meu futuro. Quando você toma a decisão e coloca o Senhor em primeiro lugar, o Senhor sempre vai ter e sempre vai estar preparado para te ouvir, e vai ter uma palavra de vitória ao teu favor. Quantos creem, pode levantar a mão e dar um brado de glória. O Senhor sempre vai estar e sempre vai ter uma palavra ao teu favor. Não temas, não tenha medo. E aqui, mais adiante, no verso de número 7, o Senhor falando: porei nele um espírito para que quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto a espada. A palavra do Senhor já tinha sido determinada em prol do rei Ezequias.
o Senhor ali lança uma palavra contra o rei Senaqueribe. E no verso de número 10 diz assim: digam a Ezequias, o rei de Judá, não deixe que Deus no qual você confia o engane. Aqui é o rei Senaqueribe falando, mandando um recado para Ezequias: o engane, quando diz Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações e como as destruíram por completamente. E vocês acham que se livrará acaso dos deuses das nações que foram destruídos? E pelos meus antepassados os livraram os deuses de Gaza, de Ará, de Rezefé e dos descendentes de Éden que estavam em Telazar, onde estão o rei de Amarate, o rei de Aporte, o rei da cidade de Sefaim, de Enar e de Iva. Aqui o rei da cidade de Síria, ele aqui falando, ele expressando palavras e tentando psicologicamente abalar o psicológico e a mente do povo de Israel. E aqui ele está tentando causar uma opressão emocional no povo de Jerusalém. Aqui ele está declarando, falando: vocês acham que o rei Ezequias não deixe que ele os engane? Porque ele sabia, pastor, que as notícias tinham corrido, que o rei Ezequias temia o Deus Altíssimo. E aqui ele começa a declarar, os servos dele começam a gritar para que o povo viesse a ouvir que aquele rei havia destruído todas as nações que o enfrentaram antes do rei Ezequias. O inimigo muitas das vezes quer causar esse efeito na minha e na sua vida. O inimigo começa a usar pessoas para testificar dos dias que estamos vivendo, para dizer para você: você não vai conseguir vencer. Porque fulano, meu parente, já viu, pastor? Quando alguém recebe uma notícia, talvez de um câncer, de uma leucemia, fala: tem um amigo meu, um parente, quando soube a notícia, foi 6 meses ele morreu. Pastor, uma pessoa quando recebe um diagnóstico contrário, quando ele ouve isso, automaticamente aquilo, eu falo que é como você chegar numa tomada dessa, você não vai tirar os 240, mas pelo menos 110 a pessoa vai conseguir desligar. E ali ele está tentando causar esse efeito, ele está tentando abater o povo emocionalmente, psicologicamente. Para quê? Para que o povo viesse a se render. E o inimigo, antes de partir para o confronto direto com o nosso Deus, que ele sabe que nós tem dono, eu quero dizer para você: o adversário sabe que eu e você, nós temos um pai, que nós somos filhos, nós somos herdeiros. E ele teme isso, porque ele sabe que se nós recorrermos ao nosso pai, ele vai ser envergonhado. E eu quero dizer para você nesta noite aqui, que ele proclamou isso, exclamou isso, tentando abalar o psicológico e oprimir a mente daquele povo. E eu quero te dizer, esta opressão que o adversário está usando para tentar bater você, para que você não consiga alcançar o que Deus tem para a tua vida, cai por terra hoje, cai por terra agora. E aqui ele declara isso ao povo de Israel. E quando ele declara isso, o rei Ezequias tomou uma decisão. Fala assim: a minha decisão hoje vai mudar o meu futuro. Amém? Vou ler aqui no verso 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus,
Que oração linda que Ezequias está fazendo a Deus aqui, declarando a grandeza de Deus. Será que você pode declarar a grandeza de Deus aí no seu banco? Você pode dizer que Ele é bom, você pode dizer que Ele é tremendo, você pode dizer que Ele tem te guardado. Será que você pode declarar a grandeza de Deus para que o adversário venha ouvir? Pode gritar, se quiser gritar, grita. Proclame a grandeza de Deus aí, vai falando para Ele que Ele não tem poder sobre a sua vida, porque você tem um pai, você tem um protetor, você tem um dono. E eu quero dizer nesta noite aqui que Ele continua dizendo: o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve e abre os teus olhos, Senhor, e vê e escuta. Olha que oração tremenda. O que eu quero dizer para você nesta noite aqui: que atitude devemos tomar quando a notícia é ruim, quando o dia mal chega, quando você deita na sua cama numa noite como esta, e logo pela manhã você já se depara com a notícia a qual arranca todos os sorrisos do seu rosto, a qual traz tristeza para toda a sua família. O que fazer? A palavra de Deus diz aqui que o rei Senaqueribe havia, em alguns capítulos anteriores, somente falado, somente mandado a notícia. Agora ele escreve uma carta. Agora ele coloca no papel tudo aquilo que ele iria fazer com o povo de Jerusalém. Mas quando ele recebe o rei Ezequias, o líder daquela nação, recebe aquela notícia, pastor, a Bíblia fala que ele ali abre a carta, a lei e vai para o templo. Será que você pode pegar a carta, a notícia, e vir para o templo, e colocar no altar do Senhor, e colocar diante do dono do ouro e da prata? Será que você pode? Esta oração, essa angústia que chegou, que bateu na tua porta, que você está enfrentando, será que você pode se levantar e ter uma atitude diferente, uma atitude correta, e colocar diante de Deus essa batalha? Porque tem batalha que nós enfrentamos que não é para nós, mas é para o Senhor dos exércitos. E esse homem continua, pastor, com as suas atitudes. E ele pega aquela carta, lê, leva para o templo, abre-a no templo e começa a recitar a notícia que ele recebeu para o Senhor. Ele fala: Senhor, só Tu és Deus. Naquele momento, pastor, eu entendo que o rei Ezequias estava declarando ali: Senhor, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, porque a Bíblia fala que naquela época eu estive estudando sobre isso, e o exército, pastor, daquele povo da Síria, era como o exército da nação dos Estados Unidos, era um exército temido, era um exército fortemente armado. E aquele povo estava ali, todas as cidades fortificadas de em torno de Jerusalém já tinham sido destruídas por aqueles reis. Imagina você cercado, aonde todos os que o enfrentaram, o seu adversário, que agora é seu, todos foram destruídos por ele. E naquele momento esse homem pega o projeto daquele homem e coloca diante de Deus. O que eu digo para você nesta noite: tem atitude que devemos tomar, e o Senhor quer falar com alguém aqui nesta noite. O Senhor está falando. Tem pessoas que não virou a chave ainda, pastor, porque não entendeu que a atitude que ele deveria tomar, ele não tomou, e por isso continua vivendo a situação, a afronta do adversário. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Espírito Santo de Deus me manda te dizer: põe diante dele, fala para ele, recita para ele: essa batalha não é minha, papai, porque o rei Ezequias falou para Deus: eu não posso, mas eu vou colocar diante daquele que tudo pode. Será que você nesta noite possa se colocar de pé e falar para o Pai: eu não consigo, eu sou fraco, mas o Senhor é grande, o Senhor é forte e poderoso, o Deus que nós servimos, Ele tudo pode.
aqui, olha para vocês verem a oração que o rei Ezequias fez após receber a notícia mal. E eu quero dizer para você, tem a novidade chegando. Tem novidade chegando. Será que você pode tomar posse? Ergue a tua mão que eu vou profetizar. Tem novidade chegando. Tem novidade chegando. Tem novidade, tem resposta. Tem resposta, pastor. Tem resposta, irmão Diego. Tem resposta, irmão Fábio. Tem resposta, irmão Daniel. Tem resposta, irmão Hélio. Tem resposta. Tem resposta de Deus chegando para as vossas vidas. E aqui, no verso de número 21, então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. Muito forte isso aqui. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a sua oração. Eu quero dizer para você que nesta noite, esse homem, Deus está ouvindo, Deus tudo vê, Deus estava sabendo de tudo que estava acontecendo, e Deus sabe o que acontece com você, Deus sabe o que você passa, Deus sabe as afrontas que está vivendo. Mas eu quero dizer também para você nesta noite, que o Espírito Santo de Deus fala com pessoas aqui, pastor, que vem para a igreja e espera Deus usar o Senhor, usar a minha vida, usar a vida de outros vasos em resposta para Ele. Mas eu quero te dizer, não tem orado. Se você não ora, se você não fala para o Pai não tem resposta para você. Tem pessoas, pastor, que está esperando a resposta de Deus, e o Senhor, o Senhor está nos últimos dias, pastor, passando perto, está no meio da igreja, está aqui, Ele está esperando, pastor. Fala. Ele está esperando você e eu falar para Ele. Por quê, gente? A atitude que deveríamos tomar é a que não tomamos. Por isso somos afrontados, muitas das vezes humilhados e envergonhados. Porque nós que nos dizemos povo de Deus, pastor, não deveríamos estar passando por isso. Mas nesta noite a palavra revelada do Senhor para mim e para a sua vida é: clame ao Senhor, porque o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual não sabe. O Senhor está ouvindo, e o Senhor espera de mim, de você, ouvir o seu clamor. Ele espera a nossa oração. É a atitude que o Senhor espera de nós, pastor, no momento da nossa aflição, no momento do dia ao contrário. Por quê? O Espírito Santo diz aqui que tem pessoas que deixam o Senhor por último, pastor. Só está faltando uma coisa: é você falar para Ele aí. Faz como o rei Ezequias, conta para Ele, vem para o altar, vem para a igreja, chega diante do Senhor e fala. Não precisa ter vergonha não, pastor. Chegar aqui no altar aqui e falar: Senhor, começa a falar para Ele tudo o que você está precisando e tudo aquilo que você está sofrendo. Será que você pode falar para o Senhor? Será que você pode se levantar nesta noite, assim como Ezequias, e rasgar o seu manto, despir-se do seu orgulho, da sua incapacidade, e chegar e colocar diante daquele que tudo pode nesta noite, e ver a sua história mudada? Porque o Senhor diz aqui: e ouvi a sua oração. E quando o Senhor ouve a oração de um justo, pastor, a Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? E aqui a palavra do Senhor diz, no verso de número 33 ao verso 36: por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará. Ó, a resposta de Deus aqui é Deus falando. Ele não entrará nesta cidade, e não atirará daqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de acesso contra ela. Pelo caminho
por onde veio, voltará. Ó, o inimigo, ó. Olha o que vai acontecer aqui. Aqui está o Senhor determinando para o meu e o seu inimigo. Pelo mesmo caminho que ele está vindo, pelo meio caminho que ele veio, ele voltará. E no verso 35 diz assim: eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor a Davi meu servo. No verso 36, então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento dos sírios. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Que oração poderosa é essa, pastor? Olha a resposta, o que o nosso Deus, que o meu Pai e o Pai de cada um de vocês é capaz de fazer por você quando você recorre a Ele, quando você coloca Ele em primeiro lugar. 185.000 soldados em volta de Jerusalém, em volta de Israel. Estava ali aquele povo em volta de Jerusalém, capital de Judá. 185.000 soldados, pastor. E aquele povo lá dentro recuado. E eu creio, pastor, que aquele povo, assim como esta igreja, espera no Senhor como líder desta igreja. Será o que o nosso rei, será que o nosso líder, o que ele vai fazer, o que ele vai determinar para nós, qual a atitude que devemos fazer? E aquele povo ali, todo mundo cercado. Qual atitude? E ali aquele homem começa um step by step diante de Deus, pastor. Ele começa com uma série de ações, o qual vai causar uma reação no nosso Deus. E aqui vem a resposta de Deus para aquele povo, para aquele líder daquela nação, pastor. E eu e você como líder da nossa casa, mulher líder da sua família, homem líder da sua casa, a ação que você deve tomar diante dos dias maus, diante das dificuldades, é mostrar para o teu povo, mostrar para o teu filho, mostrar para a tua esposa, mostrar para o teu marido, que você tem um Deus a qual você serve, e é Ele que vai estar cuidando de tudo. Será que você pode dar um brado de glória nessa noite? E o Senhor aqui determina a sentença para aquele homem. E o anjo do Senhor saiu. Você acha que você está desamparado aqui nessa América? Você acha que você está desamparado andando nessas ruas aí, dirigindo nesse trânsito? Você acha que a sua mãe e o seu pai estão lá no Brasil, seus irmãos? Não tem amigos aqui? Você tem essa família linda que o Senhor em Cristo Jesus nos deu. Você não está desamparado. O meu e o teu Pai está nos observando, e Ele dá ordem aos teus anjos ao meu e ao teu respeito. Você tem alguém que te protege. Você tem alguém que está ali de prontidão, esperando a ordem do Senhor. Vai lá, cuida do meu filho, cuida da minha filha, protege ele, salva ele. Se for preciso matar, mata, mas o nome do Senhor será glorificado na tua vida, porque o Senhor tem um Deus e um Pai a qual você teme. Você não está sozinho, homem, você não está sozinho, mulher. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Quero aqui no verso de número 38 encerrar essa mensagem. E havia, no verso de número 38, certo dia, quando estava orando no templo do seu Deus, Senaqueribe, quando estava orando no templo do seu Deus, Niroque, seus filhos Adrimeleque e Sarazé o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararás. O seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. Aqui se cumpre a resposta de Deus contra o rei Senaqueribe, que o Senhor tinha determinado. Pelo mesmo caminho que veio, ele voltará e fugirá, e eu ali farei com que ele seja morto ao fio da espada. Olha o que o Senhor, a palavra do Senhor não deixa de se cumprir contra aqueles que se levantam contra um homem temente e uma mulher temente ao Senhor. Você pode ter certeza que o meu Pai e o seu Pai está te guardando e te protegendo. Quando chegar os dias maus, nesta noite aqui, vamos aprender com o exemplo do rei Ezequias,
Os últimos dias, pastor, por que as pessoas não estão vencendo e não estão vivenciando milagre? E estão deixando de testificar o poder de Deus, pastor. Porque quando não vivemos milagre, deixamos de glorificar o nome do Senhor. Por que nós falamos que servimos a Ele, mas nós não vivemos o milagre que Ele faz? Eu quero dizer para você, nós temos a responsabilidade de mostrar para esse povo dessa cidade, mostrar para o povo desse país, o quão grande e poderoso é o nosso Pai. Você pode se colocar de pé? E eu quero pedir você nesta noite, se for enfermidade, se for falta de emprego, a afronta sua que você está sofrendo, se o inimigo tem usado pessoas e falar que os dias estão difíceis, que está faltando emprego na América, está faltando não. A resposta chegou para você nesta noite. Conta para o Pai agora, fala para Ele. Vamos orar. Você pode rasgar suas vestes, se humilhe na presença do Senhor agora. Faça aquela oração que o Ezequias nos ensinou nesta noite como exemplo, a maneira, a atitude que devemos tomar diante de Deus. Fala para o Senhor, por mais pequena e por mais grande que seja ela, maior é o nosso Deus. E Ele espera de mim e de você nesta noite que nós, como filhos deles, recorremos a Ele como servo. Vamos orar. Deus, nesta noite, Senhor, aqui a Tua palavra pregada, revelada, Senhor, ao coração do Teu povo, Senhor. Esta palavra que gera vida, esta palavra que foi resposta para muitos aqui nesta noite, Senhor. Meu Deus, o adversário, meu Deus, nesta noite, eu ouvi aqui, Senhor, que se eu me prostrar diante da Tua tão poderosa presença, Senhor, meu Deus, eu não vou me humilhar diante da palavra contrária, diante da notícia ruim, diante da afronta do inimigo, diante da dificuldade, diante, Senhor, meu Deus, talvez da falta de emprego, do abandono. Mas eu quero dizer, papai, eu não vou me humilhar diante de nada disso, Senhor, mas eu vou me prostrar diante do Senhor, o Deus que tudo pode. E eu quero ministrar bênção sobre a vida deste povo que veio nesta noite ouvir esta palavra, Senhor. E eu não aceito, Senhor, esse homem, esta mulher que entrou com o coração entristecido. Se tiver alguém entre nós, Senhor, com desejo de suicídio, com pensamento de desânimo, pensamento de desistência, caiu por terra agora no nome de Jesus. Cai por terra agora, espírito maligno, em nome de Jesus. Levanta-te, homem, levanta-te, mulher, porque você tem dono, você tem um Pai, e você tem a quem recorrer. Você não está sozinho, homem, você não está sozinha, mulher. E o teu Pai nesta noite te diz: clama a mim, recorre a mim, fala para mim qual é o tamanho da sua dificuldade, qual é a tua afronta que te seguiu até aqui nesta noite. Mas eu, teu Deus, nesta noite vou te ajudar, vou te proteger, vou te guardar, vou ordenar aos meus anjos ao teu respeito, e tu serás glorificado, e tu não serás envergonhado nesta terra, homem, e tu não serás envergonhado nessa terra, mulher, porque eu, teu Deus, estou contigo. Eu, teu Deus, nesta noite entro com ação de resposta, e estou aqui, e estou aí com você. Estou no teu lar, estou lá no Brasil, estou na Espanha, estou na Holanda, estou no teu trabalho. Eu, teu Deus, estou contigo, em nome de Jesus nesta noite. Não temas a palavra contrária, a notícia ruim, não temas, porque o Deus Todo-Poderoso nesta noite te traz uma palavra. Não temas, porque eu ouvi a tua oração. Fala para Ele aí, o Senhor quer ouvir, o Senhor está ouvindo, está recebendo orações de pessoas aqui nesta noite. Eu quero ouvir, porque eu quero agir, eu quero operar, eu quero mudar a tua história, eu quero tirar